Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite, já sabe, né? Não sei que hora você tá me vendo aí, então bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, é o seguinte, tá? 2023 chegou, né? Já estamos aí na primeira segunda-feira do ano e quero dizer para você, né, uma coisa muito importante. Tem uma palavra para você. Então, para você que me assiste aí do outro lado, para você começar 2023 realmente dando aquela virada de chave, você começar 2023 realmente focando no que importa de verdade, né? Eu preciso que você preste muita atenção nas palavras que hoje você vai escutar nesse vídeo, tá? Vamos lá. Você que está em dificuldade, ó, feliz 2023 do cachorro latino. Você que está em dificuldade, você que está passando momentos difíceis em sua vida, você que está numa situação onde você não enxerga saída, não enxerga solução, né? Você que não consegue, de fato, olhar para frente e enxergar um caminho para seguir, tá? De antemão quero te dizer que tudo passa. Momento ruim passa, né? Então eu tenho uma notícia, vamos lá, eu tenho uma boa notícia para te dar, né? Momento ruim passa, ele não é para sempre, né? E uma notícia ruim que eu tenho para te dar é que o momento bom também passa. Só que se você se preparar para atravessar os momentos difíceis, você atravessa um pouco mais tranquilo. Como fazer isso? Não há outra solução se não for agarrado em Jesus Cristo. Não há outra solução se você não estiver firme, caminhando na presença do Senhor e confiando em sua providência. Hoje eu não estou aqui para falar de produto, não estou aqui para falar de técnicas de vendas na internet, não estou aqui para te ensinar nenhum gatilho de vendas pela internet. Estou aqui hoje para te desejar um feliz 2023, trazendo para vocês uma palavra, né? Trazendo para vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração, né? Eu quero falar com você que me assiste, né? Que Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Deus tem coisas extraordinárias para realizar através de você. Você que simplesmente parou diante do Mar Vermelho, né? E esqueceu que Deus pode abrir ele para você atravessar sem molhar as plantas dos teus pés, né? Então, você precisa parar de focar nas coisas erradas e passar a focar nas coisas certas. Para de olhar para o problema, né? E comece a olhar para a fonte de soluções, para a fonte de bênçãos que é o Senhor. Um casal estava conversando e eles enfrentavam um momento terrível em suas vidas, financeira, enfim, tinham acabado de sair de um momento turbulento na vida conjugal, ou seja, em seus problemas pessoais de dentro do casamento, né? Problemas que não envolviam financeiramente, né? Não envolviam o setor financeiro da família, e estavam enfrentando uma turbulência muito forte, né? Uma turbulência muito, muito forte mesmo, um vento que estava soprando de forma bem violenta, né? E o homem, né, o esposo, sempre foi muito mais próximo de Deus, sempre foi muito mais propenso a procurar ao Senhor, a ler a palavra de Deus, a ler e a buscar conhecimento e a meditar nela, do que a esposa. A esposa estava no caminho, estava buscando, estava iniciando o seu trajeto de fé, mas ainda não estava tão plenamente confiante num momento difícil, né? Não conseguia, né, de forma tão plena e total confiar em Deus no que há de vir, né? Tipo, no que há pela frente, né?
Aquela velha mania do ser humano de querer adivinhar o que vai acontecer, né? A ansiar pelo que vai acontecer, a sofrer por antecipação, a não deixar nas mãos de Deus e sim tentar resolver tudo por si só, né? Porque quando você confia em Deus, né, você sabe que a providência vem dele, sabe que tudo vem dele, né? Você faz a sua parte e Deus te mostra o caminho, Deus te abre as portas, Deus te dá, Deus tira, Deus abençoa, Deus te conduz. Você faz a sua parte, que é caminhar, que é lutar, e Deus vence por você as batalhas que você luta. Na verdade, Ele luta à sua frente. O que você pega para a luta não é nada. Ele já venceu por você, Ele apenas facilita o teu caminho para que você passe, atravesse, mas aprenda. Certo? Então, quando você confia nele, o que há de vir não te assusta, porque você sabe que será permissão dele. Você sabe que é providência dele, né? Então, o esposo esse casal, né? E esse esposo, ele era mais confiante, ele tinha uma facilidade maior, um pouco maior do que a esposa, né? De confiar e acalmar-se por saber que Deus está no controle. Já a esposa já não tinha, ela se desesperava, né, em momentos difíceis por não ter tanta facilidade em descansar em Deus e esperar por Ele. Por mais que ela continue caminhando, ela não sabia esperar pela providência dele. Ela queria adivinhar o que ia acontecer, ela sofria pelo que ela imaginava que aconteceria. Ela não conseguia descansar seu coração em Deus. E o esposo, vendo a angústia dela em um determinado dia, assentou à sua frente e começou a conversar com ela, começou a falar. Bom, você está angustiada, né? Eu vou falar de você exemplos bíblicos. E ela, mais uma vez você vai falar, você sempre fala da Bíblia, eu já ouvi tudo que você tem para falar, tudo que você vai falar eu já sei, você já falou para mim várias vezes de exemplos da Bíblia, de fé. E ele, mas eu vou falar mesmo assim, pois eu sei que você acredita que tudo que eu já te falei que está na Bíblia é verdade, você acredita na palavra de Deus, mas eu vou te falar mesmo assim, por mais que você já tenha escutado, pois eu estou vendo a sua angústia, pelo fato do momento difícil que ele estava passando. E ele começou a falar. Eu vou falar, ele falando, né? Eu vou falar de Moisés, eu vou falar de José, eu vou dar uma breve descrição da história deles. De Davi. Moisés foi um homem, um hebreu. Ele nasceu. O faraó tinha mandado matar os bebês naquela época, recém-nascidos e tal. E a mãe de Moisés, ele falando, tá, o esposo. A mãe de Moisés, colocou Moisés num cesto, preparou um cesto, colocou Moisés, colocou no rio, para evitar, e pediu a Deus que tomasse conta do seu filho, para evitar que o menino Moisés fosse morto pelas mãos do faraó. A sua irmã, Miriam, ficou a vigiar o bebezinho indo pelo cesto, pelo rio, indo embora, e avistou que a filha do faraó achou o bebezinho no rio, pegou em seus braços, né, e ela viu o quanto o apreço que ela teve imediatamente pelo bebê, o encanto que ela teve imediatamente pelo bebê, e Miriam se aproximou da filha do faraó. Conversando com ela, ela perguntou se a filha do faraó queria que ela, Miriam, arrumasse uma babá para o bebê, para cuidar do bebê. E sim, a filha do faraó concordou. E Miriam arrumou quem para tomar conta do bebê, que era o seu irmão, mas a filha do faraó não sabia? A mãe de Moisés, sua mãe. E assim foi. Por um tempo ela cuidou do Moisés como se fosse filho da filha do faraó, né? Mas era na verdade o teu filho. Tomou conta e chegou um determinado período em que a filha do faraó tirou essa função. E a mãe de Moisés passou a ser assalariada, tá? Era escrava e passou a ser assalariada para tomar conta do próprio filho. Só aí você já consegue ver o agir de Deus. O esposo falando isso para a esposa. Só aí você já consegue ver o agir de Deus. E ele continuou, né? Chegou um tempo em que a filha do faraó retirou da mãe de Moisés a posse do menino.
no qual ela era babá, né? Tirou, levou para o palácio e começou a cuidar de Moisés dentro do palácio. Moisés cresceu junto com seu irmão, né, adotivo, vamos dizer assim. Seu irmão, na verdade, não era irmão, porque na verdade Moisés não era filha, né, não tinha parentesco com ninguém da família egípcia ali do faraó, né? Então Moisés cresceu, se desenvolveu e chegou a um ponto em que Moisés já não estava aguentando ver as humilhações em que o povo hebreu sofria pelas mãos do exército egípcio, né? E aí Moisés presenciou uma cena onde um soldado estava maltratando um hebreu. Moisés interviu, Moisés matou esse soldado para livrar o hebreu que estava sendo torturado. O seu irmão, né, chegou até ele e mandou que ele fugisse, orientou que ele fugisse para que ele não fosse pego. Moisés fugiu, foi para uma cidade, conheceu a sua futura esposa, se casou, passou-se um tempo ali, eu acho que 40, não lembro quantos anos, passou-se um tempo ali naquela cidade, anos e anos se passaram e ele morando naquela cidade, até que um dia ele pastoreando ovelhas, atrás dele tinha uma árvore, no qual esta árvore, as suas folhas pegaram fogo e Deus começou a falar com Moisés. Deus mandou Moisés voltar ao Egito para libertar o povo hebreu. Moisés começou a dar desculpas, preste atenção. Moisés começou a dar desculpas. Senhor, mas como eu vou chegar diante do faraó? Eu sou gago. Enfim, Deus falou com Moisés para Moisés ir e cumprir a sua missão, porque o Senhor estaria com ele. Moisés assim foi. Moisés partiu, Moisés se apresentou ao faraó, que na época, que agora, né, neste momento em que Moisés retornou, o faraó já não era mais aquele faraó quando ele fugiu, já era o teu irmão de criação. E ele foi recebido com grande alegria, mas só que Moisés trazia uma mensagem de afronta, uma mensagem para que o faraó libertasse o povo hebreu. E aí começou-se os conflitos, começou-se a resistência do faraó, começou Moisés ser usado por Deus para anunciar as pragas do Egito. E enfim veio praga atrás de praga, praga atrás de praga, até a morte do primogênito, de todos os primogênitos, incluindo o filho do faraó. E aí, depois desse sofrimento terrível, o faraó libertou o povo hebreu. E partiu Moisés a guiar, acho que 2 milhões de pessoas ou mais pelo deserto. Moisés, que pastoreava ovelhas, passou a guiar mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto. Deus, durante o dia, guiava-os com um redemoinho de areia, de fumaça, não sei te dizer ao certo. À noite era de fogo para iluminar o povo. Deus fez chover pão do céu para alimentar o seu povo. O povo ainda assim reclamou e Deus fez chover codorna, porque o povo queria carne. Deus fez chover codorna e assim o povo se alimentou de carne. O povo afrontou a Deus, aqueles que afrontaram a Deus foram retirados de cena. E continuou Deus a usar Moisés para guiar o povo. Em resumo, chegou a um ponto em que o faraó se revoltou e não admitiu, voltou atrás, por influência também de sua esposa, voltou atrás e foi a perseguição do povo hebreu. Foi com a intenção de exterminar o povo hebreu, com a intenção de aniquilar o povo hebreu. Partiu o faraó e seu exército em busca do povo para exterminar. Chegando a um determinado ponto, o povo percebeu que
logo atrás vinha o exército egípcio para o seu terror, né? Para exterminar cada um deles. Eles já imaginavam isso quando avistaram o faraó lá atrás vindo com o seu exército. Partiu, continuou o povo a caminhar, Moisés a guiar o povo, e à frente tinha um mar. Atrás o exército egípcio, à frente tinha o mar. Não tinha mais para onde ir. À frente tinha o mar, atrás o exército egípcio. Imagine você a angústia. À frente o mar, como é que você faz? Para onde você vai? Atrás o exército que quer te exterminar. Aí, muitos devem ter pensado que não haveria mais solução, que era o fim do povo, que todos iriam morrer. Até que Deus fala com Moisés: Moisés, o que tu tens nas mãos? Apenas um cajado, Senhor. Moisés, levanta este cajado em direção ao mar. Moisés levantou e o mar se abriu. E o povo egípcio, e o povo hebreu atravessou. Depois foi Moisés e o povo terminou de atravessar. E o povo hebreu passou pelo mar, né? Pelo vão em que o mar se abriu. Atravessou. Depois o exército egípcio chegou ao ponto de ir também atravessando o mar em busca do povo hebreu. Quando todo o povo hebreu atravessou e o exército egípcio ainda estava pelo percurso no meio do mar, com o mar aberto, Moisés assim também estendeu o teu cajado e Deus fechou o mar. Todo o exército egípcio ali foi morto, né? Foram mortos. Então um resumo do que foi ali a missão de Moisés. José do Egito foi preso injustamente. Foi caluniado e foi preso injustamente. Levou anos na cadeia. Sofreu. E José, de dentro da cadeia, ali começou o propósito dele, o destino profético dele. O faraó teve um sonho no qual ele não conseguiu discernir. E alguém falou para ele que José conseguiria. E José foi indicado e foi levado diante do faraó e decifrou o sonho que o faraó teve. E assim iniciou-se o trajeto de José. José foi nomeado governador do Egito. José foi nomeado governador do Egito. De presidiário a governador. Uma breve história de José, uma breve, um pouquinho mais detalhado de Moisés, história de Moisés. Assim ele falou. E aí agora, prestem atenção, você que me escuta. Isso tudo, esse rapaz, esse homem falou para a sua esposa. Sabe o que a sua esposa falou para ele? Sabe o que a esposa dele falou para ele? Olhou para ele profundamente em seus olhos e perguntou: qual a semelhança da história de todos esses que você me falou com a sua, meu amor? O que a história deles tem a ver com você, meu amor? Aí sabe o que o esposo falou para a sua esposa, para a sua amada? Ele olhou no fundo de seus olhos e falou: não tem nenhuma semelhança. A única semelhança é que o Deus que fez tudo isso na vida de todos eles é o mesmo Deus que hoje eu sirvo. Moral da história. Moral da história. O Deus que fez o que fez por Moisés, com Moisés, como usou Moisés, é o mesmo Deus que pode transformar a sua vida. O mesmo Deus que fez José, que foi condenado injustamente, que foi vendido por seus irmãos como escravo. O mesmo Deus que trouxe José, permitiu que José passasse por tudo isso, que fosse preso injustamente. Esse mesmo Deus levou José
a ser governador do Egito. Esse é o mesmo Deus que eu sirvo, falou esse esposo para sua mulher. A diferença não é a história, a semelhança que eu quero te falar, não é a minha história com a história desses que eu aqui citei, meu amor. O que eu quero te falar é que o mesmo Deus que fez isso por Moisés, o mesmo Deus que fez isso por José, o mesmo Deus que fez isso é o mesmo Deus que eu sirvo. Então, se estamos hoje nesse momento difícil, este homem falando para sua esposa, se estamos hoje nesse momento difícil, é permissão de Deus, talvez escolhas erradas em alguns momentos, mas Deus está no controle, Ele nunca perde o controle de nada. Estamos num momento de aprendizagem, estamos num momento de transformação. Pois assim como José sofreu na prisão, assim como Moisés teve indecisão de sua vida, o que seria, quem ele era, Moisés não sabia, na verdade, às vezes, em que momento ele tinha dúvida em quem ele era. Primeiro era hebreu, depois era egípcio, depois voltou a ser hebreu, depois foi para uma outra cidade. Enfim, até que estava pastoreando ovelhas e Deus chamou ele para pastorear mais de 2 milhões de pessoas. E Deus o usou grandemente, fortemente, coisas jamais vistas antes de Moisés, coisas jamais vistas. O Mar Vermelho se abriu, pragas vieram ao Egito, assim, coisas, na verdade, coisas grandiosas, inimagináveis à mente de um ser humano comum, de um ser humano, de qualquer um. Portanto, Deus faz maravilhas, Deus faz milagres, Deus faz o inimaginável acontecer. Então hoje, você que me escuta, assim como a esposa desse rapaz escutou da voz do seu amado, o mesmo Deus que operou maravilhas na vida de Moisés, na vida de José, na vida do povo hebreu que foi liberto da escravidão, é o mesmo Deus que pode hoje transformar a sua vida. É o mesmo Deus que pode hoje fazer de 2023 o início dos melhores anos da sua vida. Portanto, levante a cabeça, se anime, não desista. Não se deixe abater, não se deixe enfraquecer. Não pare nunca, pois o Senhor é contigo. Tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui no que eu separei aqui para mostrar para vocês. Tá bom? Ó, na tela do meu computador. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Independente de religião, você que me assiste, não importa qual é a sua religião, não importa. A mensagem que eu quero te trazer, que eu estou te trazendo, e esse caso, essa fala desses amigos, desse casal, né? É uma mensagem para trazer para você a esperança de continuar passo a passo, dia após dia, sem ansiar, sem sofrer por antecipação, mas caminhar, fazer a tua parte e deixar que Deus faça dele. Então, não desanimes, tá? Levante a cabeça e siga adiante, confiando no Senhor os teus próximos passos. Deus te abençoe. Feliz 2023 e não se esqueça dessa mensagem, tá bom? A gente vai se falando, gente. Em breve teremos mais um vídeo aqui no canal, retomando agora as nossas dicas de vendas, de técnicas para vender, te ensinando a ganhar dinheiro na internet, tá bom? Então, essa foi uma mensagem para você iniciar 2023 levantando a cabeça, seguindo adiante, com esperança e com muita fé. Então, desejo a você paz e prosperidade, muita saúde, muita alegria para viver, para seguir os seus dias. Deus te abençoe. Forte abraço.